Nessa aula, nós iremos importar o desenho de AutoCAD. Agora que nossa área de trabalho já está configurada e o nosso desenho já está limpo, a gente precisa importar ele aqui no SketchUp. A primeira coisa que a gente precisa fazer é conferir as unidades aqui do nosso modelo. Então vamos lá em Janela, Informações do modelo. Lá embaixo a gente tem unidades. E olha só, o meu está em decimal, metros, porque a gente havia escolhido um template em metros. Confira. Se o seu estiver em arquitetura, polegadas, isso pode dar problema. Tá ok? Então tá bom, vou fechar essa janela. E agora eu vou lá no menu Arquivo, Importar. E eu vou clicar no desenho que a gente havia salvado lá no AutoCAD, o desenho base. Ótimo. E agora eu vou aqui nesse botão Opções e mais uma vez a gente confere as unidades em que ele está importando o desenho. Tá? A gente desenhou em metros lá no AutoCAD, então seleciona metro. Eu gosto também de habilitar essa caixinha, preservar origem do desenho, porque assim o desenho vai ser importado exatamente no mesmo lugar que a gente desenhou lá no AutoCAD. Clique em OK e abrir. Pronto. Ele importou o nosso desenho e toda vez ele abre essa janela, o resultado da importação, com alguns dados sobre o nosso desenho. Eu vou fechar. E olha lá o nosso desenho. Já está aqui no SketchUp. Maravilha. Agora, eu vou abrir a janela de Layers, Camadas. Então, eu vou lá no menu, Camadas. E olha só, ele importou todos os layers que estavam lá no nosso arquivo do AutoCAD. Só que aqui no SketchUp, esse desenho vai servir somente como uma referência. Então, a gente não precisa de todas essas camadas. Então, eu vou selecionar todas elas e eu vou deletar essas camadas. Mover o conteúdo para a camada padrão. Deixa habilitada essa primeira opção e OK. Pronto. Deletamos todos os layers que haviam sido importados com o arquivo do AutoCAD. Beleza. Agora, eu vou selecionar todos os elementos aqui do nosso desenho de planta e eu vou agrupar. Clica com o botão direito do mouse, criar grupo. Vou fazer a mesma coisa com o nosso corte. Seleciona todos os elementos aqui do seu corte e agrupa. Clica com o botão direito do mouse, criar grupo. Bacana. Agora, eu vou criar um layer só para o desenho de planta. Então, vamos lá, adicionar camada, e eu vou chamar essa camada de DWG planta. Ótimo. E agora, eu vou adicionar esse desenho a essa camada, porque agora ele está no layer 0 e não no layer DWG planta. Para colocá-lo nesse layer, a gente precisa habilitar a janelinha Informações da entidade. Só clicar nela e olha aqui. Vou selecionar nosso desenho em planta. Lá nesse primeiro item, camada, eu vou escolher o layer DWG planta. Pronto. Agora sim, esse desenho está nesse layer. Olha lá. Eu ligo e desligo, ele aparece e some. Perfeito. Agora, eu vou criar um novo layer para o nosso corte. E esse layer vai se chamar DWG Corte. Vou selecionar o nosso corte, vou lá em camada, DWG Corte. Maravilha. Agora ele está no layer DWG Corte. Perfeito. Feito isso, eu vou posicionar esse corte aqui alinhado com a nossa planta. Então, eu vou selecioná-lo, vou selecionar a nossa ferramenta Mover e eu vou escolher um ponto aqui nesse corte. Está vendo essa linha? Essa linha é dessa parede aqui, é dessa alvenaria e é um ponto que eu conheço. Tá? Olha a alvenaria aqui na planta. Isso vai facilitar o alinhamento.
Então, vou escolher este ponto daqui e vou mover esse corte para o ponto equivalente lá na nossa planta. Olha aí que legal. Repare aqui nesse balcão. Eu vou mover o nosso corte e você vai ver que ele está exatamente alinhado com o balcão aqui embaixo. Opa! Olha aí, eu estou movendo ele de forma alinhada, tá ok? Olha só a linha verde pontilhada que vai se formando aqui no meu mouse. Isso indica que o desenho está sendo movido de forma alinhada ao eixo verde, tá ok? E olha lá, está alinhadinho. Vou pressionar ESC, joia. Deixa eu chegar ele um pouquinho mais para trás. Olha lá, de novo a linha verde pontilhada, quer dizer que eu estou movendo o nosso corte, mas de maneira alinhada. Joia. E agora eu vou rotacionar esse corte. Posicionei aqui minha vista. E agora com a ferramenta rotacionar, eu vou selecionar um ponto, esse daqui. Olha lá como o nosso quadro ficou vermelho. Isso quer dizer que ele vai rotacionar o nosso desenho no eixo vermelho. Maravilha! Então, clica nesse ponto, vou clicar no eixo verde e vou rotacionar 90 graus. Repare aqui na caixinha de ângulo que eu vou deixar em 90 graus. Ótimo! Pronto! Está rotacionado o nosso corte. Agora eu vou botar na vista frontal para me certificar de que o piso aqui do nosso desenho de corte está alinhado com o nível 0 do nosso modelo. Então, eu vou lá, colocar na nossa vista frontal e olha lá o problema. Essa vista está perspectivada. Eu não consigo identificar se o piso aqui do nosso desenho de corte está no nível 0 do nosso modelo. Como que a gente faz para resolver isso? Vamos lá em câmera e projeção paralela. Pronto. Agora sim a gente consegue ver esse desenho em 2D. E eu consigo perceber que o piso aqui do corte não está no nível 0. A gente precisa mover o corte. Então, vamos lá. Vou selecionar o corte. Vou selecionar a ferramenta mover. Vou pegar esse ponto, porque eu sei que esse ponto está no nível do piso aqui do corte, e vou trazer o desenho inteiro para o nível 0 do nosso modelo. Maravilha! Agora sim, o nosso corte está perfeitamente alinhado. Legal, né? Deixa eu botar em perspectiva. Olha só, eu vou mover ele de maneira alinhada também, tá legal? E a gente consegue perceber que o nosso corte está perfeitamente alinhado. Vou pressionar ESC, voltei, maravilha. E agora, uma última coisa que eu gostaria de fazer aqui nesses desenhos é melhorar essa linha, porque você percebe que a linha está muito grossa? Pois bem, isso traz imprecisão na hora de modelar, tá legal? Então, eu vou abrir a janela de estilos. Olha lá, janela, estilos. E lá na aba editar, deixa eu colocar ela mais aqui do lado. Aqui na aba editar, a gente consegue desabilitar essa opção perfil 2. Olha lá, nossas linhas ficaram fininhas. Nosso desenho ficou bem mais preciso. Legal, né? Então, eu vou clicar nesse botão atualizar. Ótimo, nosso estilo está atualizado. Tá? Quando eu estou aqui trabalhando no desenho, eu uso muito essa outra visualização, grade de linhas. Tá? E ela também foi atualizada aqui para exibir sem o perfil com essa espessura de 2. Então, eu vou atualizar essa daqui também. Maravilha. E agora, por último, eu vou salvar cenas para esses desenhos. Tá legal? Então, a primeira cena que eu quero salvar é para a vista superior do nosso desenho de planta. Então, eu vou clicar nesse botãozinho alto, que vai nos levar para a vista superior. Olha lá que legal. Está vendo essa linha azul aqui? Isso daqui
é o nosso desenho de corte, tá? Ele não precisa aparecer aqui nesse momento. Então eu vou lá no Layer DWG Corte e eu vou desligá-lo. Pronto, desliguei ele. Deixa eu ajustar aqui o zoom. Maravilha, ele está aqui bem enquadrado. E agora eu vou criar uma cena para essa vista. Vou lá em Janela, Cenas, e eu vou criar uma nova cena. Deixa eu colocar essa janelinha aqui do lado. E essa cena eu vou chamar de Vista Superior. Maravilha. E agora eu vou colocar na vista frontal, vou ligar o nosso desenho de corte e vou desligar o nosso desenho de planta. Vou ajustar o zoom, maravilha. E agora eu vou salvar uma nova cena. E essa cena eu vou chamar de vista frontal. Pronto. Agora a gente tem uma vista superior. Olha lá, exibindo o nosso desenho de planta. Repare aqui que a camada de corte está desligada. E na hora que eu clico na aba Vista Frontal, ele mostra o nosso corte perfeitamente em 2D e desliga o layer de planta. Excelente, gente! Isso daqui está prontinho para a gente trabalhar, tá bom? Por fim, para a gente encerrar essa aula, eu vou bloquear esses layers, porque como eu disse anteriormente, esse desenho aqui é somente uma referência e eu não quero que ele seja alterado aí no momento que a gente estiver modelando. Então, clica no seu corte, clica com o botão direito e selecione a opção bloquear. Pronto, você pode fazer o que você quiser, que esse seu corte vai ficar parado aí nesse lugar, tá ok? Vou lá na nossa vista superior, vou selecionar o nosso desenho de planta, clica com o botão direito do mouse e vou bloquear. Pronto, legal. Agora, haja o que houver, o seu desenho não sai daí. Vou pegar a ferramenta mover, vou tentar mover, ele não move. Olha lá, não há nada selecionado. Use a ferramenta de seleção, blá, blá, blá. Isso porque a gente bloqueou esse desenho. Tá legal? Muito bacana, né, gente? Muito joia. Então, agora o nosso arquivo está prontinho para a gente iniciar a modelagem. Eu vou salvá-lo. E pronto. Agora a gente vai começar a modelagem da nossa maquete.